Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso 76º encontro do grupo de leitura do Capital. Estamos aqui lendo o livro 3 do Capital, de Marx, capítulo 34, mas aqui no meio do capítulo, né? Então, onde ele apresenta várias citações de documentos, relatórios, né? Em particular, aqui a gente parou nessa nota número 4.488, que, dois pontos, aí abre aspas, o Marx está citando diretamente um desses documentos, né? Que é aquele Commercial Distress, se não me engano, entre outros. Então diz assim, abre aspas, em sua opinião, quais foram os efeitos da lei de 1844? E aí só, acho que o último detalhe aqui, ele está falando desse banqueiro Twells, né? Então é a pergunta, na verdade, no relatório, que esse Twells está respondendo. Então, a pergunta é, em sua opinião, quais foram os efeitos da lei de 1844, a lei bancária de 1844, né? Pergunta. Aí o Twells responde, se lhe respondesse como banqueiro, eu diria que os resultados foram excelentes, pois forneceu uma rica colheita a banqueiros e capitalistas, aí tem um acréscimo do Engels aqui, né, entre colchetes, monetários, de toda espécie. Mas foi muito ruim para o homem de negócios e honrado e laborioso, que precisa de estabilidade da taxa de desconto para fazer transações com certa segurança. A lei bancária, né, tornou o empréstimo de dinheiro um negócio altamente lucrativo. Fecha aspas. Aí, nota 4.489, também abre aspas, de novo, um outro trecho, né? Que o Marx está citando diretamente. Aí o Engels acrescenta entre colchetes, a lei bancária permite aos bancos por ações de Londres pagar 20% a 22% aos acionistas? Pergunta, né? E aí responde aqui o Twells. Até pouco tempo atrás, um deles pagava 18% e outro, creio, 20%. Eles têm razões de sobra para apoiar a lei. Fecha aspas. A nota seguinte, 4.490, abre aspas. Essa lei aperta muitos pequenos negociantes e os comerciantes respeitáveis que não dispõem de grande capital. O único meio de que disponho para saber disso é ver a massa surpreendente de letras aceitas por eles e que não são pagas. Essas letras são sempre pequenas, entre 20 e 100 libras esterlinas. Muitas delas ficam a descoberto e retornam protestadas a todas as partes do país, que é sempre sinal de depressão entre pequenos comerciantes. Fecha aspas. Volta para o Marx. No número 4.494, ele afirma que atualmente os negócios não são rentáveis. As observações que se seguem são muito importantes, pois indicam que ele via a crise em estado latente, quando nenhum dos outros a percebia. Aí, nota 4.494 desse documento aí, abre aspas, em Mincing Lane, Mincing Lane, nota A, é Bolsa Londrina do Café e do Chá, né? Acho que é uma bolsa específica de negociação dessas mercadorias, né? Não sei se Mincing Lane é uma rua, um bairro, talvez seja alguma coisa assim, né? Mas continuando então. Em Mincing Lane, os preços ainda se mantêm estáveis, mas as vendas estão paradas e não se consegue vender nada a preço nenhum. As pessoas se atêm ao preço nominal. Fecha aspas. Nota 4.495. Aí o Marx diz. Ele relata um caso, dois pontos. Um francês manda para um corretor em Mincing Lane
mercadorias no valor de 3.000 libras esterlinas para serem vendidas a certo preço. O corretor não pode realizar esse preço. O francês não pode vender por menos. A mercadoria fica sem ser vendida, mas o francês precisa de dinheiro. O corretor lhe adianta, então, 1.000 libras esterlinas, do seguinte modo, 2 pontos. O francês, com a garantia das mercadorias, saca sobre o corretor uma letra de 1.000 libras esterlinas a 3 meses. Passados os 3 meses, a letra vence, mas as mercadorias continuam sem ser vendidas. O corretor tem, então, de pagar a letra. Embora tenha cobertura para 3.000 libras esterlinas, não pode liquidar essa quantidade e se vê em dificuldades. Assim, um arrasta o outro para baixo. Nota 4.496, abre aspas. No que diz respeito às grandes exportações, quando os negócios andam mal dentro do país, isso provoca necessariamente um forte movimento de exportação. Fecha aspas, nota 4.497, abre aspas. O senhor crê que o consumo interno diminuiu? Pergunta. E aí responde o 12, né? Em proporções muito consideráveis, verdadeiramente enormes. Os comerciantes varejistas são nisso a melhor autoridade. Fecha aspas. Nota 4.498. Abre aspas. No entanto, as importações são muito consideráveis. Não indica isso um grande consumo? Pergunta. Resposta. Sim, caso se possa vender. Mas há muitos armazéns cheios dessas mercadorias. No exemplo que acabo de apresentar, vimos que foram importadas por 3.000 unidades monetárias mercadorias que permanecem sem ser vendidas. Fecha aspas. Estamos falando aqui de mercadoria durável, né? Que não, porque pode ficar estocado, né? Mas no caso ali específico, café, né, e chá. Então, são duas mercadorias que o café em grão ali, depois de torrado, né, depois de processado, ele dura, né? E a mesma coisa o chá, né? O chá também já está ali processado, ele seco ali, ele dura. Então, se fosse coisa que não durasse, eu não sei se caberia isso, mas são mercadorias que duram, né? De modo que podem ficar estocadas. E aí tem um custo. Nota 4.514, abre aspas. O senhor diria que, quando o dinheiro está caro, o capital está barato? Pergunta. Resposta. Sim. Fecha aspas. E aí o Marx complementa. O depoente não compartilha da opinião de Overstone, de que a alta taxa de juros é o mesmo que capital caro. Muito pelo contrário. Como se fazem os negócios, agora os negócios? Nota 4.516, abre aspas. Outros cavalgam a rédeas largas, fazem enormes negócios em exportações e importações, muito além do que seu capital permite. Sobre isso, não resta a menor dúvida. Essa gente pode sair-se bem. Se tem sorte, pode acumular grandes fortunas e pagar tudo. Esse é, em grande medida, o sistema com base no qual se realiza hoje uma parte considerável dos negócios. Essa gente perde de bom grado 20%, 30% e até 40% no embarque, sabendo que o negócio seguinte lhe ressarcirá dessa perda. Se lhes falha, um negócio após outro, eles estão quebrados. E esse é justamente o caso que vimos com frequência nos últimos tempos. Casas comerciais foram à falência sem deixar um único shilling no ativo.
Fecha aspas. Nota 4.791. Abre aspas. A taxa de mais baixa de juros, aí o Engels acrescenta aqui entre colchetes, durante os últimos 10 anos, continua, atua certamente contra os banqueiros, mas, sem lhes mostrar os livros de contabilidade, seria muito difícil explicar aos senhores quão mais altos são os lucros atuais. No caso dele mesmo, Engels acrescenta. Em comparação com os anteriores. Quando a taxa de juros está baixa, em consequência da emissão excessiva de cédulas bancárias, ocorrem depósitos consideráveis. Quando está alta, isso nos traz um lucro direto. Fecha aspas. Nota 4.794. Abre aspas. Quando se pode obter dinheiro a uma taxa de juros moderada, aumenta a procura por ele. Emprestamos mais e o dinheiro funciona desse modo. Acréscimo do Engels. Em favor de nós, os banqueiros. Continuando. Quando a taxa de juros aumenta, recebemos mais do que é justo, mais do que deveríamos receber. Fecha aspas. Volta para o Marx. Vimos que o crédito das cédulas do Banco da Inglaterra é considerado inabalável por todos os peritos. Apesar disso, a lei bancária imobiliza de 9 milhões de libras esterlinas a 10 milhões em ouro para sua conversibilidade de forma absoluta. A sanidade e a intangibilidade do tesouro se colocam assim em práticas de modo muito distinto de como faziam os antigos entesouradores. O Sr. Brown, aqui de Liverpool, né, declara no Commercial Distress 1847, 1857, nota número 2311, dois pontos, abre aspas. Em relação à utilidade que então proporcionou esse dinheiro, entre parênteses, Marx acrescenta a reserva metálica no departamento de emissão, continuando. Diremos que foi a mesma que seria se ele tivesse sido lançado ao mar. Não se podia empregar nenhuma mínima parte dele sem violar a lei do parlamento. Fecha aspas. Volta para o Marx. O empresário da construção, Edward Capps, que já mencionamos anteriormente e de cujas declarações retiramos a descrição do moderno sistema de construção de Londres, entre parênteses, livro 2, capítulo 12, resume, assim, seu ponto de vista acerca da lei bancária de 1844. Aqui mais um desses relatórios, né, que o Marx está citando, aí uma nota número 5.508, dois pontos, abre aspas. O senhor pensa, no caso, o senhor Edward Capps, em geral, que o atual sistema, entre parênteses, acréscimo do Marx, da legislação bancária, voltando, é uma instituição hábil o suficiente para fazer com que os lucros da indústria fluam periodicamente para o bolso do usurário? Pergunta. Resposta do senhor Edward Capps. Sim, essa é minha opinião. Sei que no negócio de construção ela produziu esse resultado. Fecha aspas. Volta para o Marx. Como dissemos, a lei bancária de 1845 obrigou os bancos escoceses a adotar um sistema muito semelhante ao inglês. Só para confirmar aqui, ele está se referindo à lei bancária de 1845 mesmo, porque ele está falando no caso da Escócia, né? Então, não sei se na edição que a Raquel está lendo ali, que é de outra tradução, também é o mesmo ano. Né? 45, sim, acho que é outra, uma emenda dessa legislação inicial de 44. Né? Tá.
Então, continuando. Obrigou-lhes a manter ouro em reserva para responder à emissão de cédulas acima do montante fixado por cada banco. Sobre os resultados dessa medida, eis aqui alguns depoimentos perante a comissão bancária. Essa Bank Commission, né, de 1857. Kennedy, diretor de um banco escocês, nota 3.375, abre aspas, havia na Escócia, antes da introdução da lei de 1845, algo que se pudesse chamar de circulação de ouro? Pergunta. Resposta do Sr. Kennedy. Nada do tipo. Fecha aspas. Nota 3.376. Abre aspas. Surgiu depois uma circulação adicional de ouro? Pergunta. Resposta do Sr. Kennedy. De modo nenhum. As pessoas não querem ouro. Fecha aspas. Nota 3.450. Em sua opinião, as aproximadamente 900 mil libras esterlinas em ouro que os bancos escoceses têm de manter desde 1845 são apenas prejudiciais e absorvem, sem nenhum lucro, uma parte equivalente do capital da Escócia. Fecha aspas. Volta para o Marx. Confiramos o que diz Anderson, diretor do Union Bank of Scotland. Nota 3.558. Abre aspas. A única demanda forte de ouro no Banco da Inglaterra, por parte dos bancos escoceses, ocorreu em razão das taxas externas de câmbio? Pergunta. Resposta do Sr. Anderson. Exatamente. E essa demanda não diminui pela circunstância de termos ouro em Edimburgo. Nota 3.590, abre aspas. Enquanto tivermos o mesmo montante de títulos de crédito depositados no Banco da Inglaterra, fecha aspas, entre parênteses, o Marx acrescenta, ou nos bancos particulares dessa nação, continuando, teremos o mesmo poder de antes para drenar o ouro daquele banco. Fecha aspas. Volta para o Marx. Por fim, um artigo do Economist, entre parênteses, Wilson. Dois pontos, e aqui o Marx cita diretamente aqui o texto da revista The Economist, de 23 de outubro de 1847. Um trecho que diz assim, abre aspas, os bancos escoceses mantêm montantes inativos em espécie com seus agentes em Londres, e estes os mantêm no Banco da Inglaterra. Isso permite aos bancos escoceses dispor das reservas metálicas do Banco da Inglaterra dentro dos limites daqueles montantes, reservas que ali estão sempre disponíveis quando há que fazer pagamentos ao exterior. Fecha aspas. Volta para o Marx. Esse sistema foi perturbado pela lei de 1845, dois pontos, ele abre aspas, está citando mais um trecho dessa The Economist de 23 de outubro de 1847, que diz assim, ao aplicar-se a lei de 1845, houve, nos últimos tempos, uma forte drenagem de moedas de ouro do Banco da Inglaterra para fazer frente a uma demanda meramente possível na Escócia, que talvez nunca chegue a ocorrer. Desde então, uma soma considerável se encontra normalmente imobilizada na Escócia, e outra soma considerável viaja continuamente de Londres à Escócia e da Escócia a Londres. Se um banqueiro escocês espera que aumente a demanda de suas cédulas, enviam-lhes de Londres uma caixa de ouro. Passado esse período, a mesma caixa é devolvida a Londres, na maioria das vezes sem ter sido aberta. Fecha aspas. Aí um acréscimo aqui do Engels, né?
que termina, inclusive, o capítulo. Então, essa página inteira é um acréscimo do Engels, está entre colchetes, que começa assim. O que diz de tudo isso o pai da lei bancária, o banqueiro Samuel Jones Lloyd Lord Overstone? Pergunta. Já em 1848, repetiu perante a comissão sobre a Commercial Distress da Câmara dos Lords que, abre aspas, o aperto monetário e a taxa elevada de juros, ocasionados pela escassez de capital, não podem ser aliviados pelo aumento da emissão de cédulas bancárias. Fecha aspas. Nota 1514, né? Esse texto, Commercial Distress. Volta para o Marx. Embora a simples permissão de aumentar a emissão de cédulas, outorgada pelo governo em 25 de outubro de 1847, bastasse para pôr freio à crise. Ele insiste em que, abre aspas, a elevada taxa de juros e a depressão da indústria fabril foram consequências necessárias da diminuição do capital material utilizável para fins industriais e comerciais. Fecha aspas na nota 1604. Volta para o Marx. No entanto, a depressão da indústria fabril consistia, havia meses, no fato de que o capital mercadoria material em excesso abarrotava os depósitos e era invendável, e que justamente por isso o capital produtivo material mantinha-se ocioso por completo, ou em parte, a fim de não produzir ainda mais capital mercadoria invendável. Perante a Comissão Bancária de 1857, ele declara, no caso, o Overstone, né? Abre aspas. Graças à estrita observância dos princípios da Lei de 1844, tudo correu de modo regular e fácil. O sistema monetário está seguro e inabalado, a prosperidade do país é incontroversa, a confiança pública na Lei de 1844 ganha força a cada dia. Se a comissão requer provas práticas adicionais da solidez dos princípios sobre os quais descansa essa lei e dos resultados benéficos que ela produz, basta responder o seguinte, 2 pontos. Olhem ao redor, contemplem a situação atual dos negócios em nosso país. Observem a satisfação do povo, a riqueza e a prosperidade de todas as classes da sociedade. Então, quando tiverem feito isso, a comissão estará em condições de decidir se deseja impedir que continue em vigor uma lei que foi tão bem sucedida. Fecha aspas. Isso é um trecho aqui, né, desse Banking Commission, de 1857, nota número 4.189. Volta aqui para o acréscimo do Engels, né? A resposta a esse ditirambo entoado por Overstone perante a comissão em 14 de julho foi a antístrofe de 12 de novembro do mesmo ano. 2 pontos. A carta enviada à direção do banco, na qual o governo declarava suspensa a miraculosa lei de 1844, a fim de salvar o que ainda podia ser salvo. Fecha o colchetes aqui, termina o acréscimo do Engels e termina também o capítulo 34. Finalizamos aqui a leitura, depois tem o capítulo 35, que é os metais preciosos e taxa de câmbio. Mas, antes da gente iniciar, acho que cabe, talvez, conversarmos um pouco. Não sei se alguém quer levantar alguma questão, ou colocar algum ponto, puxar alguma discussão. Enquanto vocês vão pensando nisso, eu vou buscar uma água. Ó, o Caio já tá lá. Não, só em tipo de curiosidade, um ditirambo é uma ode a Dionísio, o deus grego, que significa basicamente uma música, né, alguma coisa lírica de exaltação, e uma antístrofe é quando você tem duas palavras que você inverte a ordem
para fazer um jogo de palavras. Então, você tem a filosofia da miséria e a miséria da filosofia. Segue aí o curiosidade aí, direto do Google, para o nosso encontro. Viu, Caio? Só sem querer te interromper, mas eu não tenho certeza, eu confesso que eu não lembro de cabeça, mas eu tenho a impressão que, se eu não me engano, no teatro grego, essas duas coisas, assim, elas expressam, na verdade, a forma de organização do teatro. Assim, é como se a exposição começasse numa ordem, assim, né? As pessoas começam a falar numa ordem, e aí tem uma espécie de volta, assim, sabe? Os discursos começam a voltar, que seria o papel do antístope, se não me engano. Por isso que ele está falando assim, primeiro falou esse ditirambo ali, o próprio Overstone, e depois teve uma resposta, na verdade, ali em 57 mesmo, né, do fim da lei bancária. Eu acho que ele estava querendo brincar com isso, assim, com essa organização do teatro, assim, não vai e volta, assim, se não me engano. Pode ser também, eu estou aqui. Não, eu estou tentando lembrar de cabeça também, mas não tenho certeza absoluta, mas acho que é por aí. Mas, viu, eu só queria aproveitar rapidinho, antes da gente continuar, que acho que seria talvez importante a gente talvez começar o próximo capítulo, mas eu só fico pensando, assim, realmente me perguntando até para além aqui das coisas que estão postas nesse capítulo, né? Que, assim, sem dúvida, a gente acompanhando a argumentação do Marx, complementada pelo Engels e tal, a gente percebe, né, o quanto que a lei bancária foi prejudicial, assim, para conter a crise, né? Teria sido possível conter a crise de maneira mais fácil do que foi. Não sei se daria ou não, mas, assim, prejudicou, né? Dificultou ainda mais, né? Mas eu só fico pensando, assim, até mesmo quando ele fica falando um pouco, né, dessa extensão da lei bancária ali para os bancos escoceses, né? Fico pensando, assim, se essa lei bancária, pensada isoladamente, aplicada exclusivamente para o caso inglês, sem dúvida a gente tem que concordar com toda a argumentação do Marx e do Engels aqui, né, de que ela só prejudica, digamos assim, a acumulação de capital produtivo, vamos dizer assim. Mas se ela é pensada assim, se estendendo, né, sendo, digamos, o protótipo, que é a origem justamente do padrão ouro, se estendendo, portanto, para os demais países europeus, para as ex-colônias aqui também, né, como é o caso brasileiro, até mesmo para a Rússia mais tarde, ali na virada do 19 para o 20 e tudo mais, aí eu acho que a coisa muda de figura, né? À medida que a Inglaterra consegue impor, né, o padrão ouro para os demais, aí eu tenho a impressão que ela consegue obter uma série de coisas que ela estava buscando nessa primeira metade aqui do século XIX, né? Que é justamente assim, acesso a matéria-prima barata, acesso a alimento barato, ela consegue impor justamente através do padrão ouro, né? Fazendo com que países, por exemplo, né, o caso brasileiro é um dos casos aqui, mas todos os demais, né, tenham que se especializar na exportação de produtos primários para conseguir formar divisas, né, atrair reservas. Então, ela consegue justamente aquilo que ela estava buscando ao longo de por vários meios, não só aqui através da lei bancária, né, mas através de vários meios aqui, tudo que a Inglaterra estava buscando ao longo dessa primeira metade do século XIX, que é, em geral, matéria-prima barata e alimento barato, né? Então, eu só fico pensando, assim, eu extrapolo um pouco o que o Marx está falando nesse capítulo em particular aqui, mas é só para dizer que, assim, se a gente sai da mera aplicação para a Inglaterra e vê essa aplicação se estendendo, aí eu acho que faz mais sentido, é mais do interesse inglês, né? Se é só em cima deles, aí claramente não, né? E claramente seria meio que prejudicial, vamos dizer assim. Bom, eu levantei a mão aqui só para pensar um pouco, não conhecia nem o que era um ditirambo, nem uma antístrofe, mas achei interessante aí a informação de que tem a ver com como se posiciona aí no teatro grego, né? E, de certa maneira, está se referindo a essas posições no que diz respeito à lei bancária e essa, vamos dizer assim, exigência de digamos, uma vinculação ao ouro, né? A quantidade de ouro para poder emitir.
Só que, ao mesmo tempo, o que eu acho que o Marx está mostrando, na verdade, é que esse capítulo poderia ser com a autoria do Engels, porque tem vários trechos mesmo que são acréscimos do Engels. Esse mesmo final aqui é um trecho que parece bem importante assim no desenvolvimento do argumento, né? Eu acho que ele está mostrando ali que tem uma necessidade de regular, né, ou definir parâmetros de regulação do capital que vai criar uma necessidade de uma lei bancária tal como essa de 1844. Só que, ao mesmo tempo, essa mesma legislação que operacionaliza, torna possível o próprio desenvolvimento do capital, ela também começa a atrapalhar esse desenvolvimento do capital. E aí, por isso que eu acho que ele está chamando a atenção dessa posição aí de Tirambo e Antístrofe, né? Porque a conjuntura, o movimento do próprio capital acaba exigindo que a própria limite legal fixado como critério, vamos dizer assim, aparente para o desenvolvimento do capital, acaba tendo que ser mudado, né? E aí, de certa maneira, esses autores, esse Overstone, por exemplo, não consegue perceber essa contradição própria do movimento do desenvolvimento do capital, né? Que eu acho que é o que eles estão tentando delinear aqui nesse capítulo, né? Por meio dessas várias citações de relatórios, eles fazem, às vezes, alguns comentários meio jocosos, meio irônicos em relação a cada uma das posições, né? Mas no fundo, eu acho que eles estão ali tateando o quê? Para mostrar como é o movimento do capital, que é contraditório, né? E, enfim, foi o que me passou. Aí o Warner levantou a mão. Warner. Assim, eu tenho acordo aí com as falas. Acho que esse capítulo ele é um capítulo difícil, né? Essa sessão ela é difícil, esse monte de relatório. Mas eu acho que esse monte de relatório se justifica para demonstrar, do ponto de vista prático, a falência da teoria quantitativa da moeda. Lá no Contribuição à Crítica da Economia Política 59, no capítulo 3 do livro 1 do Capital, e no capítulo 26, aqui o Marx está fazendo uma crítica mais teórica à teoria quantitativa. Aqui eu acho que é a crítica prática assim, dos limites da teoria quantitativa da moeda. Né? Aquela ideia de que está baseada em Ricardo, né? A ideia aqui é que o ouro seria, o que iria regular a circulação monetária era o ouro, então precisava, porque as crises supostamente poderiam ser provocadas por um excesso de emissão, então é preciso definir o ouro, e aí se baseia numa confusão entre a circulação metálica, a circulação do papel moeda de curso forçado e a circulação de notas bancárias, né? Isso vai dar a base para a legislação bancária. E aí o Marx está demonstrando o quê? Que a legislação bancária, na prática, isso que a Raquel falou, né, ela favorece o capital bancário. Não é porque ela limita a emissão, se for passar, né, você tem ali a elevação da taxa de juros. E aí o TEL, os outros banqueiros que se colocam aí para falar, através dos boletins, eles estão dizendo, olha, para nós banqueiros é ótimo, mas para os outros a lei bancária é terrível. Não é? E aí, num período onde a lei bancária deveria mostrar a sua atualidade, aí o Engels termina mostrando, né, que é justamente o contrário, né, ela tem que ser suspensa, porque na crise, né, uma legislação como a legislação bancária, ela restringe o crédito, ela restringe dinheiro, que é o que precisa, né? Você está ali, você tem um monte de contratos para liquidar, você está em crise, você tem uma legislação que restringe a emissão. Então, essa legislação ela acaba por agravar a situação da crise, né? Então, ela precisa ser, né, anulada. Então, é uma lei que o seu efeito principal se anula quanto mais se precisa dela, que é no período de crise, né? E aí eu fico pensando, vamos dizer assim, a teoria quantitativa da moeda é a teoria dominante hoje, tudo bem que não tem o ouro, né? Mas se a gente pensar esse mecanismo, né, restringir a emissão, essa coisa toda, a crítica que o Marx está fazendo aqui, ela é muito atual hoje,
né? Por exemplo, se a gente pensar que as economias periféricas, as economias têm que ter dólar como reserva, não é? E tudo mais, me parece que, guardadas as devidas proporções, a atualidade da teoria quantitativa, a partir da crítica à lei bancária, está dada, assim, Marx, sabe? Consigo ver muita semelhança com, né, a elevação dos juros para conter a inflação e no fundamental Brasil, se a gente pega o caso brasileiro. Quem está lucrando é a banqueirada, né? Paro por aqui. Bom, eu vou me apoiar aí nos comentários dos camaradas. O Arley tocou em vários pontos que eu estava pensando, né, sobre a questão da contradição entre capital industrial e capital bancário, né, isso que gera a própria crise, né, tem também a contradição entre o capital, isso já falei, né, mas só dando um passo para trás para depois a gente dar uns passos para frente, né, que assim, essa lei bancária, ela nasce de uma demanda da própria início, própria contradição do capitalismo, né? Porque o capitalismo sem, vamos dizer assim, o controle do crédito, ele é mais propenso para os ciclos, né, ciclos financeiros, ou seja, primeiro você tem uma expansão do crédito muito mais vigorosa e depois, né, a crise ela é muito mais aguda. E o capitalista, por definição, ele odeia a competição, né? Então, tem um trecho ali que ele fala na página, acho que é 680, 681, que ele fala, pô, quando a taxa de juros está baixa, os depósitos afluem para o banco, né? E quando a taxa de juros está alta, a gente ganha mais do que a gente deveria. O que ele quer dizer com a questão do depósito? Quer dizer, tem muito dinheiro, está fácil, né? Então, o que isso quer dizer? Significa que o banqueiro ele tem que ir para o mercado achar quem quer seu empréstimo, ou seja, ele tem que ir para a concorrência, né? Então, no momento da concorrência, esse é ruim da perspectiva do banqueiro, né? Então, essa lei ela vem justamente para a classe cartelizada dos banqueiros fala, olha, vamos tentar fazer uma organização, organizar o cartel aqui, porque eu não quero perder, né? Eu quero estar sempre ganhando. Enfim, e aí se desenvolve, que eu acho que o Arley fez muito bem, o desenvolvimento das contradições, né? E eu acho que isso se junta com o comentário da Raquel sobre a questão da exportação do padrão ouro pela seguinte forma, né? Porque no final a gente vê, olha, o Overstone ele está dizendo que o problema da crise é a falta de capital industrial. Na verdade, é o contrário, é o excesso. Então, assim, ele quer ter uma regulação. Qual que eu vejo esse movimento vamos dizer assim, da internacionalização do padrão ouro, né? Quando você coloca todo o sistema internacional dentro do padrão ouro, de certa forma você atenua um pouco as vulnerabilidades externas, né? Porque se as outras economias elas estão operando sem esse controle restritivo ali do capital monetário, né? Você pode ter excesso de capital, vamos dizer assim, nos outros países, que isso acaba impactando a balança comercial da Inglaterra, né? Então, a exportação do padrão ouro, ela é uma resolução da contradição interna da Inglaterra, né? E você está tentando ter uma certa coordenação do sistema, todos operam ali. A Inglaterra, como ela é a potência industrial dominante, ela, vamos dizer assim, se beneficia desse sistema, né? Obviamente que, né, tem as suas próprias contradições irão se derivar disso. Que eu acho que tem muito a ver com o movimento que a gente vive hoje, que é os Estados Unidos, pós-guerra, colocaram o sistema dólar, né, para o mundo,
para resolver as suas as contradições. Então, através das modificações, primeiro o sistema de Bretton Woods, né, que é o dólar, dólar ouro, e depois o dólar fiduciário, quando ali já não mais se convém. E hoje, vamos dizer assim, esse sistema gerou a sua própria contradição, né? Porque gerou um excesso de financiarização. Mas a estabilidade do sistema do dólar depende de que o mundo inteiro opere sobre esse padrão, né? Então, a contradição interna da economia dos Estados Unidos ela é resolvida pela estabilização desse padrão de forma mundial, né? Eu queria que vocês me ajudassem a fazer uma analogia do que seria, fazendo todas as mudanças que devem ser feitas. Por exemplo, o Banco Central tem subido a taxa de inflação, a taxa de juros. O que seria equivalente aí à Lei 844 no Brasil de hoje, né? A contenção da dívida pública e o câmbio livre, né? Então, e as metas de inflação. Essas três coisas juntas me dá a impressão de que você tem uma réplica da lei de 1844. Quer dizer, na verdade, há nós não temos mais essa reserva metálica, mas nós temos reservas institucionais, normas institucionais que fazem o mesmo papel. Olha, Caio, por favor, vai lá. Não, só é com. Eu não entendi se foi uma pergunta, porque para mim você deu uma descrição correta das coisas. Não, eu não tenho certeza muito, não tenho tanta clareza sobre aquilo que eu acabei de falar. Eu gostaria que vocês comentassem. Foi aquilo que me ocorreu quando na leitura, né? Olha, Fernando, eu tenho uma sensação, assim, um entendimento semelhante ao seu, né, de que o que seria análogo à lei bancária de 1844 na Inglaterra seria talvez o desenvolvimento aí desse controle da dívida pública, enfim, desse sistema de metas de inflação, no fundo, que é o que se emerge aí desde o final dos anos 70. E eu acho que essa coisa do teto de gastos é só, digamos, a parte mais recente dessa. Me parece que é um pouco por aí, né? Porque no sistema de livre movimentação de capital, em que, na verdade, o capital predominante é em dólar, e aí o que os Estados Unidos faz com o dólar afeta todo mundo, né? Então, eu acho que é daí que vem essa força. Então, se os países se vinculam a esse sistema, controlando o crescimento do endividamento e tudo mais, de certa maneira o sistema funciona como deveria ser, né? Como seria, digamos, o padrão ouro lá do final do século XIX, mas agora o padrão dólar. Por isso que eu acho que sim, me parece que você descreveu realmente como funciona. Eu também concordo com o Fernando. Eu acho que, guardado aí as devidas diferenças históricas e tal, por exemplo, a descrição essencial do modelo é o mesmo. Precisa conter a emissão porque, né, tem uma meta ali de inflação, aí tem que subir a taxa de juros, aí, né, a partir dessa subida da taxa de juros deprime, vamos dizer, a atividade industrial, né? Aí aqueles que vão ter que recorrer ao crédito vão ter que recorrer a um crédito mais caro, né? Me parece que fundamento ali da teoria quantitativa, que é o que o Marx está criticando, é o que se mantém. Parece que é atualíssimo, assim, essa parte do texto, assim, né? A teoria monetária que está vigindo hoje, o mainstream, é essa aí que o Marx está criticando, no século XIX.
Eu só adicionaria que assim tem um certo aprendizado histórico, né? Porque aí no século XIX, vamos dizer assim, a variável, o que se tentava controlar era literalmente a oferta de moeda. Falava assim, não, ouro é moeda, então a gente tem que controlar isso e deixa a taxa de juros vai ser uma consequência natural daí, né? Só que até com o aprendizado da crise e da lei bancária, se viu, olha, se você deixa, se você trava o sistema bancário, você tem uma crise que é muito mais aguda, né? E aí você tem a crise de 29, que também é, uma das medidas do Roosevelt é tirar também a paridade, né, a conversibilidade do dólar para a prata, né? Todas essas coisas fazem parte do aprendizado histórico, etc. Mas a ideia é a mesma, né? Então, no momento em que você tem, vamos dizer assim, você tem que controlar o aumento excessivo do crédito, você faz isso via aumento da taxa de juros. E daí se descobriu que os bancos centrais, a única coisa que eles efetivamente controlam é a taxa de juros. Porque já se provaram por A mais B de que o dinheiro na economia, né? E aí pensando nos vários níveis de dinheiro, seja em espécie, depósitos e o dinheiro expandido, os bancos criam dinheiro, né? Então o banco central só controla isso indiretamente. E também esse mecanismo ele é mais funcional porque na hora de uma crise você consegue ter mais flexibilidade, porque o sistema capitalista necessita essa flexibilidade no momento da crise. Né? Aí veio Keynes e salvou o capitalismo, vamos dizer assim, porque ele mostrou, ó, vocês ficam tentando controlar a quantidade de moeda, isso não funciona, isso só piora a crise. O que você faz? Você diminui a taxa de juros e aumenta o gasto fiscal, que aí você, né, reestimula a economia. Mas o princípio é o mesmo. Né? A ideia, qual que é a ideia? É o seguinte: como que a gente coloca essa economia sob o controle do sistema financeiro? Pois é, essa lei aí, ela veio sanar ataques especulativos, né? E também veio sanar o problema da inadimplência dos produtores de algodão dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, quando ela veio numa tentativa de evitar crises, né? E acabou provocando crises, né? Então, agora vamos supor que a situação não seja de crise, né? Então, eu estou com uma contenção, eu estou com uma paridade entre a reserva metálica e os meios de pagamento. Então, a expansão, a produção de valor fica sujeito ao crédito, né? Quer dizer, você tem a moeda que circula e depois você tem investimentos, esses investimentos são financiados, né? Então, tem um crédito, tem uma promessa de produção futura através do crédito. E esse crédito se realiza enfim, dá sequência à circulação das mercadorias, né? Agora, isso tudo tem um movimento praticamente estagnado. Quer dizer, o crescimento, se você admitir esse equilíbrio é muito, vai levar a um crescimento muito lento. Quer dizer, então, esses movimentos especulativos, na verdade, esse aumento do crédito, é exatamente uma tentativa de expansão do valor, né? E a expansão do valor vai ter como consequência a necessidade de um lastro, né? Vai ter um equivalente correspondente a essa emissão, a essa expansão do valor.
Então, é exatamente a expansão do valor, quer dizer, o aumento da produção industrial, que vai provocar a crise, desde que o dinheiro não acompanha essa expansão. E essa expansão, ela só viria com o superávit da exportação, viria um aumento da reserva metálica. Então, quando isso aí não se dá, quando há um descompasso entre a produção de valor e o seu equivalente, dinheiro, né, porque tá contido, surge a crise, né? Surge a possibilidade da não continuidade da produção do valor, né? Falei bobagem? O equivalente dinheiro não acompanha a produção de valor, né? O dinheiro ficou contido e é correspondente à reserva metálica. Então, ele não se expande. Mas, por sua vez, há uma tendência natural de expansão da produção de valor. E como é que você casa uma coisa com... Eu acho que você está correto, Fernando. Porque justamente o que o Marx está dizendo nos capítulos anteriores é que na crise falta dinheiro, né, para liquidar os contratos, está faltando dinheiro, né? O capital super acumulou e aí está faltando dinheiro, né? E, de fato, né, a expansão do capital, né? E justamente, eu acho que e ele coloca isso, né? Ele fala, a primeira possibilidade teórica da crise é com a quebra ali entre vendedores e compradores, né? A segunda possibilidade ainda, do ponto de vista teórico da crise, é a relação entre credor e devedor, né? Que é o dinheiro como meio de pagamento, né? E o dinheiro como meio de circulação, né? Criticando ali principalmente o Sé, né? A lei de Sé ali dos equilíbrios, né? E a ideia fundamental nesses dois níveis de abstração que ele está trabalhando, né, da crise, é isso, né? Falta ali por isso que tem aquelas passagens do livro 1, né? Na crise, os caras bramem por dinheiro, como não sei o quê, que não sei o quê. Aquelas passagens lá que a gente leu lá no capítulo 3. Mas eu tenho um acordo aí, acho que é isso mesmo. Eu quero só pensar uma coisa aqui, né? Talvez até o raciocínio que eu estou fazendo não esteja tão adequado, mas o Fernando acabou de colocar um fato, né? De que a produção de valor ela não acompanha necessariamente esse tal e qual esse lastro monetário, vamos dizer assim, né? É verdade. Pero não mútuo, porque também, embora a lei bancária foi uma espécie de restrição, em certa medida, mas ela também é uma certa exigência para a própria função. Eu acho que o Caio comentou um pouco isso, né? Tem que ter um mecanismo que assegure, de maneira geral, para os capitais alguma referência. Então, hoje em dia, o que seria essa lei bancária, né? Seria, na verdade, garantir que todos os participantes desse sistema mundial capitalista hegemonizado pelo dólar, eles façam ajustes. E a economia dos Estados Unidos continue, vamos dizer assim, crescendo, impulsionando, nem que para isso seja necessário fazer guerras, né? Nem que para isso seja necessário imprimir dinheiro. Não é só imprimir dinheiro. É imprimir dinheiro para quê? É imprimir dinheiro para fazer guerra que possivelmente pode gerar contratos milionários futuros com grande rendimento. Porque, diabos, o $1 trilhão que o Obama imprimiu lá para salvar os bancos em 2007, 2008, não causou uma crise de solvência profunda. Porque os Estados Unidos estavam metidos em guerras tanto no Iraque como no Afeganistão, guerras que geraram contratos milionários para uma série de empresas dos Estados Unidos para atuar na reconstrução do Iraque, do Afeganistão,
dos contratos de petróleo. Então, assim, dá para imprimir $1 trilhão para salvar os bancos, porque você tem também uma máquina de guerra em operação que está capturando mercados, né? Então, não é só imprimir dinheiro como se fosse uma solução. Eu acho que, inclusive, o pessoal da teoria monetária moderna, hoje em dia, vai um pouco por essa linha, como se não houvessem limites. Sim, o dinheiro é uma ficção, é verdade. O dinheiro não tem exatamente um lastro perfeito com uma certa base material na qual ele estaria vinculado. Mas também não é sem qualquer tipo de lastro, não é uma ficção aleatória e racionalmente desvinculada de lastro. Tem que ter, né? Eu acho que esse ponto também é um ponto importante, porque, de certa maneira, a gente pode cair no extremo de que não, é só uma ficção, aí fica aparecendo o Ladislao Dobor falando sobre capital financeiro, né? Vamos imprimir dinheiro aí, ligar a máquina da empresa. Não é assim que funciona. Tem limites, não é limites, é limites do próprio funcionamento do capital. Isso vai gerar distorções que desembocam em crises. E não necessariamente porque a classe burguesa está conscientemente organizada e operando. Não, é por causa que vai suscitar uma série de desproporções, desequilíbrios, que vai repercutir, enfim, a própria ordem capitalista começa a ser ameaçada, então eles vão reagir. Eu acho que também tem esse elemento. Então, assim, só ver, para fechar esse comentário que eu faço, né, o movimento recente que eu estou falando, desde essa crise de 2007, 2008 em diante, tem um movimento que, na época da pandemia, cresceu mais ainda, dos bancos centrais comprarem ouro. Então, em vários bancos centrais, tem esse movimento. E, muito provavelmente, a troca do dólar para outro sistema monetário vai passar em uma forma transitória por um aumento da relevância das reservas em ouro nos bancos centrais. Muito provavelmente, né? Porque tem que ter alguma coisa de garantia de segurança, né? Então, assim, o ouro ainda não tem o lastro, a lei bancária é um fracasso, em certa medida mas também ela demonstra que o sistema precisa definir regras e, digamos, limites, ainda que esses limites sejam só formais, porque senão também o sistema não funciona, né? Um pouco como eu entendi esse capítulo aqui, esse finalzinho, só dialogando aí com as provocações. Bom, só bem rapidamente, acho que, né, o colocou questões importantes. Tem uns artigos do Marx sobre a lei bancária. Ele fala assim, ó, a legislação bancária nenhuma vai impedir a crise, né? Ela é inerente. O que uma legislação bancária errônea, como a Bank Act, pode fazer é agravar a crise. Por isso que ela é suspensa, não é? Sempre que vem a crise, você suspende, não é? Então, não existe como impedir que a crise aconteça. Você pode piorar. Essa é a discussão toda que ele tem feito, né? Eu acho que com relação à questão americana, o que os Estados Unidos pode fazer essa impressão, né, o quantitative easing, né, comprar lá os títulos podres de banco, empresa. E os Estados Unidos, como o dólar é a moeda mundial de reserva, eles conseguem exportar a crise deles para outros países. Por isso que tem déficit, né? Porque aí eles, né, compram, sai o dólar, que vai virar reserva. Depois esse mesmo dólar volta quando eles vendem o título americano. Então você tem, por isso que tem déficit fiscal e comercial, um mecanismo que se retroalimenta aí e consegue, porque, né, como é que faz essa expansão monetária, igual os Estados Unidos faz, por exemplo, não tem inflação e tudo mais. Então tem um mecanismo aí de funcionamento aí da economia americana que está em choque, inclusive, com a orientação protecionista do Trump, né? Mas é engraçado, é isso. É isso, eu queria comentar essas coisas, assim. Dois parágrafos. Só reforçando o comentário ali do Leonardo, eu acho que, assim, e em relação ao comentário do Fernando, eu não acho que a relação ela não é tão mecânica, né? Não é que, assim, tem que expandir a base monetária em relação ao quanto que tem de produção de valor, né? Essa relação ela não é 1 para 1 e estável. Ela é vamos dizer assim, é igual andar de bicicleta.
Você tem que estar andando sempre para frente para você manter equilíbrio. Às vezes você anda mais devagar, você não pode parar, senão você tomba. Você não pode acelerar demais, senão a bicicleta desmonta no meio do caminho, né? Vamos ser uma analogia bem tosca, né? Mas é mais ou menos isso. E qual que era o segundo? Sobre a questão do que o Arlen tocou bem, né? O papel do ouro na época e hoje do dólar, é essa questão da reserva de valor, né? Da reserva monetária de valor, porque como Marx fala isso muito no livro 2, né, quando a gente está falando dos circuitos, da circulação do capital, o capital está em constante mudança de suas formas, né, e ele precisa de uma parte desse capital, ele está na reserva do valor mais líquido dele, que no século XIX é o ouro, e hoje, no século XXI, ainda é o dólar, né? Então, qual que vai ser a substituição futura, né, para a transição dessa reserva de valor, se não for o dólar? Vai ser a volta ao ouro? Vai ser essa que acho que é a grande dificuldade, né, também da superação do padrão ouro, porque uma parte tem que estar líquida ali. Qual que é a moeda ou, enfim, que está no topo ali da hierarquia, né? Acho que é essa questão. Pois é, Léo, é por isso que eu acho que a nossa tese da importância monetária do ouro, nossa, não, né, da Astarita continua válida. Eu acho que sim, acho que sim. Na verdade, são muito poucos marxistas que sustentam esse argumento, né? Na verdade, eles são, em geral, bem escanteados, né? O Klaus Germer é um outro também, mas pode ver que ele tem muito menos espaço do que outras figuras do marxismo que advogam essa perda de materialidade, né, do ouro. Tem muito mais voz e espaço no debate do que o Astarita mesmo, tem pouquíssimo espaço, né? Um camarada nosso ali do GT mesmo, a tese dele, o Giliad, foi sobre isso aí. Ele saiu dessa área de pesquisa porque ele viu que está interditado o espaço, né? Essa ideia de que existe uma separação, uma desmaterialização do lastro do dinheiro, ela contaminou o pensamento econômico marxista de uma maneira muito forte. Ela vai desembocar nessa discussão da financiarização. E é realmente difícil, mas eu acho que talvez a conjuntura e o desdobramento pode levar a mostrar a relevância ainda dessa questão. Essa reportagem que eu mandei aí, uma reportagem que está aberta, bom, acho que está aberto, né? Do Valor Econômico, justamente falando disso, né? De uma pesquisa aí realizada nesse ano, de que os bancos centrais do mundo inteiro estão aumentando suas reservas em ouro e diminuindo as reservas em dólar. Né? Então, pô, tem alguma relevância o ouro, né? Não é uma coisa tão irrelevante, né? Pode não ser aquele lastro total, mas tem alguma relevância. Ô, Léo, a matéria está bloqueada, só para assinantes. Depois você copia ela aí, se você for assinante, manda aí em algum lugar. Aí eu vou ver no Print Friendly, né? O Print Friendly é geralmente o que eu utilizo. O problema é que aquele o valor de botar no modo avião e printar? Printa e rapidão? Não, é um outro, só que o problema é que o do valor é o pior difícil, o mais difícil de quebrar, eu acho. O valor é quase impossível. Mas eu vou Léo, eu sugiro aí para você e para a Raquel recomendar para a CEP depois, se não seria possível pagar a assinatura desses jornais econômicos para ir disponibilizando aí nos grupos e tal, que parece uma atividade bem importante essa aí de acompanhar aí, pelo menos um Valor Econômico, um Estadão. Aí, eu acho que a assinatura não é tão cara, né? Ainda mais para instituições assim, deve ser mais barato. Podemos tentar trocar uma ideia, vamos ver, né? Com certeza isso é interessante. Alguém gostaria de fazer mais pontuar alguma coisa? Vou tirar aqui o texto, porque a gente saiu exatamente do texto, mas, Fernando, por favor. Eu recebo diariamente quase todos os jornais do mundo que me são enviados por um instituto
de estudos aí em PDF, né? Não tem os jornais nacionais. Se alguém quiser, eu posso dar o site para vocês, inclusive, conhecerem esse instituto. Esse instituto se dedica à investigação das empresas que financiaram a ditadura militar e que puniram os seus operários, né? Como o caso da Volkswagen, como o caso da Scania, né? Então, eles ganharam esses processos e foram vitórias históricas. E esse instituto, eu sou ligado a esse instituto, e eles me mandam diariamente tudo, do Jornal da Argentina, Jornal da Inglaterra, Jornal da França. E é claro que eu não consigo ler, né? É muita coisa. Mas se vocês quiserem, eu passo, vocês entram no site desse pessoal e busquem se associar a esse instituto. É muito bom, são amigos de 50 anos que eu tenho, certo? Depois eu mando no site. Manda o link depois. Como é que chama o nome do instituto? É EIIP. É EIIP. EIIP. É aquele Instituto de Estudos... Ah, não, IEP, eu não sei o que é, não. Vou ver aqui. Tá bom, então. Depois você manda o link lá, por favor. Tá, mando. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Aqui pausou a gravação, acho que vai pausar, né? Pausar aí.